Todos os seres humanos têm limites, e quando esses limites são ultrapassados, aí pode se instalar uma crise. Olá, eu sou a psicóloga Ellen Vargas e você está aqui no canal Pensar e Sentir. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho sobre crise emocional. Você já teve? Mas antes de continuarmos o nosso vídeo, que tal você dar uma curtida aí nesse vídeo? Ajude esse canal a se expandir, uma vez que o robozinho do YouTube vai entender que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Vamos ajudar então aí, rapidinho, deixe seu like. Uma crise emocional, ela pode assustar bastante as pessoas que nunca tiveram aspectos relacionados a uma crise e nunca sentiram também seus efeitos no corpo físico. Trata-se então de um tipo de desgaste psicológico que pode afetar qualquer pessoa sob tensão e que não consiga lidar de modo saudável com o estresse e as situações conflitantes do dia. É bem comum pessoas no corre-corre da vida vivenciarem situações de estresse e que ficam acumuladas, e esse acúmulo pode gerar em certo momento uma explosão de emoções que são caracterizadas aí por sintomas que o próprio corpo denuncia. A primeira pergunta pode ser: o que pode então desencadear uma crise? O que é uma crise? A crise é, de fato, o estado do nosso corpo em acúmulo de vivências, situações que estão perturbando aí o nosso equilíbrio emocional. O que na realidade é um alerta, uma válvula de escape ali que propiciou a existência então de sintomas muito intensos vivenciados pela pessoa. Na maioria das vezes, as causas para crises emocionais são decorrentes de fatores aí inesperados, situações que pegam o indivíduo de surpresa e que geram nele ali aquele impacto. Por exemplo, a perda de um emprego, a perda de alguém querida, uma separação abrupta ali de um relacionamento, uma ruptura desse relacionamento, a vivência de estresse no trabalho, muita cobrança, e aí o indivíduo tem uma série de procrastinações ali, as atividades ficam acumuladas, ele não consegue dar conta e essas crises vão se instalando ali. O uso de substâncias psicoativas também podem desencadear efeitos desse tipo. Vale ressaltar que a crise emocional ela não é uma doença em si, ela é apenas a resposta do corpo diante de situações difíceis que esse próprio corpo não está conseguindo lidar. Quando a crise se instala, então, o corpo está sinalizando que algo está errado. Podem haver ali problemas mais graves para serem tratados. Ellen, mas quais são os sinais e sintomas de que eu posso estar tendo uma crise emocional? Então, anotem aí. O primeiro aspecto é uma ansiedade constante. O indivíduo não consegue viver no momento presente. Ele vive agitado, vive em constantes sintomas físicos que acarretam seu estado ali de agitação. A pessoa vive o tempo todo no futuro, imaginando quais consequências daquilo, o que isso pode acarretar na minha vida, e se, será. São questões norteadoras da sua própria condução na vida, sabe? Cheia de uma pessoa repleta de dúvidas. Se isso acontecer, será que eu dou conta? E se fulano de tal achar isso de mim? Então são situações que geram dúvida o tempo inteiro naquela pessoa, ela não consegue achar uma solução. Então ansiedade constante em diversas tarefas executadas ao longo do dia pode sim desencadear uma crise. Outro gatilho importantíssimo a se pensar em um sinal aí para uma possível crise são as alterações de humor. A pessoa vive ali o dia descarregando as suas situações difíceis nos outros, sabe? Aquela pessoa que altera a sua fala, vive em estado de euforia e intranquilidade constante, demonstra raiva, dificuldade de manter um relacionamento, sendo que antes a pessoa não era assim e por um dado momento ela tem apresentado constantemente mudanças no próprio humor. Ora fica triste, ela chora com bastante frequência, então fique ligado se caso você tenha apresentado esses sintomas aí que são característicos sim de uma possível crise aí. Outro aspecto é a apatia e negligência com as tarefas das quais essa pessoa tinha o costume de fazer, de realizar. Então a apatia vem quando a pessoa já começa a negligenciar. Não, eu não vou deixar essa tarefa para depois. Não, eu tô sentindo preguiça, não quero. Então essa descontinuidade em determinadas tarefas podem ser características sim de possíveis crises que podem surgir posteriormente. Um outro aspecto é a insatisfação constante. A pessoa acha que tudo não tem tanto significado quanto antes. Eu estou insatisfeito, nada para mim é tão positivo quanto eu observava antes. O que está acontecendo comigo? E a pessoa começa a pensar, será que
algo de estranho está acontecendo, porque tudo para mim é sinal de satisfação. Não estou gostando dessa tarefa, não gosto disso, não gosto daquilo. Então esses nãos em excesso e essa insatisfação pode ser um sinal, sim, de uma possível crise. Ellen, o que eu faço para prevenir essas crises? As crises, elas acontecem com todas as pessoas? Todas as pessoas estão predispostas a terem em algum momento crise emocional? Eu digo uma coisa para vocês, todos nós passamos por dificuldades ao longo da nossa vida. Porém, o acúmulo de tensões e estresse, sem, portanto, uma organização mental, pode fazer com que nós tenhamos aí um desequilíbrio e a desenvoltura, então, de uma crise inesperada. O que fazer? Ficar atento à constância de atividades, à constância de estresse e às ausências de pausa. O nosso organismo precisa de pausa. Se ficamos ligados, a mente inteiramente focada em uma determinada tarefa, sem pararmos para, por exemplo, a realização de uma meditação, a realização de um exercício físico, uma atenção especial para com as pausas em casa, por exemplo, refeições fragmentadas e de forma que eu sento na mesa, sem estar focado, ligado ao celular, por exemplo, ou a outras tarefas. Eu sento à mesa em todas as minhas refeições e observo ao meu redor o alimento, observo as pessoas ao meu redor. Precisamos desenvolver a atenção plena em todas as nossas tarefas. Observar o nosso eu, o nosso interior. Buscar ajuda psicológica caso esse excesso não esteja sob meu controle, não consigo controlar. Então, isso é sinal de que você precisa de ajuda profissional. Essas são as nossas dicas de hoje para que você possa, então, observar, ficar atento aí a uma possível crise. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E eu digo uma coisa, a prevenção é sempre o melhor caminho. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.